Ó Pará, meu velho Chico, ó Pará, salve o rio. Ó Pará, sagrado Chico, ó Pará, escute o rio. Ó Pará, meu velho Chico, ó Pará, salve o rio. Ó Pará, sagrado Chico, ó Pará, escute o rio. Fluindo como o vento, traz contigo nosso sustento. Tu és livre para nadar, mas o que custa preservar? Vem com tudo nosso rio, nossa vida ao Pará. Trazendo de volta a vida de um povo sem fé, entendendo a magia e a beleza de algo que nos faz em pé. Ao Pará que nos traz vida, alimento e economia. Testemunha de lutas e esperanças. O velho Chico nos traz memórias. É cultura e poesia. Para que eu celebre com alegria nosso grande privilégio. Eu luto para que o nosso rio não vire um deserto. Cheguei aqui em 90, cheguei aqui com 16 anos, me casei, hoje tenho 51 anos, tenho 30 anos, 31 anos vai fazer agora em janeiro que eu cheguei aqui. Então para contar a história aqui eu vou contar do meu conhecimento para cá. Os antigos mesmo daqui hoje só tem um rio, que é o que eu falei, que é o Padre Dera, é um compadre meu, só tem ele aqui. Os antigos mesmo, só tem ele. Então do meu conhecimento para cá, a Borda da Mata foi um lugar que desenvolveu muito. Tanto com a juventude, né, e com as pessoas mais velhas que cuidaram daqui, desenvolveu o mundo. E o pessoal Arcancia aqui, a vida da gente aqui era pescaria, trabalhar de roça, né, plantar arroz numa lagoa que tem aí no fundo muito grande, que hoje está abandonada, está seca. Hoje em dia é lugar de carreira de cavalo, né, hoje está abandonada. Cansei de ver ela coberta de arroz de ponta a ponta. A fartura aqui pra gente era muita, só que dos tempos desse pra cá mudou muito, sabe? Não tem mais aquela fartura, o pessoal trabalha mais com milho, né? Feijão aqui ninguém lava mais, o pessoal trabalha mais com milho para negócio de gado. E então agora há pouco tempo que chegou essa orla aí pra gente aqui. Aqui é um movimento ponto turístico, dia de domingo aqui, é um pátio aqui essa frente que ninguém vê, só carro, gente tomando banho, não falta gente. E o meu trabalho é esse, é pescar no Velho Chico e trabalhar aqui de carpinteiro. O rio hoje precisa de mais cuidado, né? Porque o rio da gente hoje precisa o quê? De limpeza boa nas beiradas, né? Que às vezes, como aqui mesmo, aqui é um ponto turístico, tem vezes aí que deixa muito sujeira, né? O povo trabalha e não estão limpando, para deixar a orla limpinha. Aí quando uma comparação, se o rio der um reponto, vai todinho para dentro dele, né? Isso aí a gente tem que sempre preservar ele, é a primeira coisa. E no lado de pescaria eu nasci aí dentro. Eu tenho 51 anos, comecei a pescar com meu pai na idade de 5 anos. Então minha fonte de renda é aí. Tudo que eu tenho hoje sai daí de dentro. Que momento foi que vocês olharam para o rio diferente? Quando a gente organiza o projeto, mas naquele momento começa a discutir com os alunos. E a gente para perceber, né, na sala, no nosso momento de discussões, o quanto o Rio São Francisco é importante para Canindé. E é essa vida, quando eu falo Canindé, mas a nossa região. Né? E os nossos alunos também passaram a perceber isso. Essa valorização que não é dada tanto ao Rio São Francisco, porque muitas vezes ele só é explorado. Mas a gente não passa para olhar a situação das pessoas que passaram por aqui, que ainda estão por aqui, né? As histórias belíssimas que a gente pôde compreender. E essa valorização mesmo do Rio São Francisco para as nossas vidas. Esse rio que é nosso e que a gente precisa valorizar, né? E compreender o que é que nós temos aqui de precioso no Rio São Francisco. Eu estou há 5 anos aqui em Piranhas e logo quando eu cheguei aqui em Piranhas, as pessoas realmente moravam aqui na cidade, na comunidade. Se você for agora dar uma olhadinha, né, nas casas, a maioria das casas viraram hotéis ou pousadas, né? Então poucos ainda são os moradores realmente da comunidade. Eu espero que a gente não perca nessa conexão com o rio, que eu sonho na verdade é que os meus alunos possam aproveitar da cidade, né? Porque eu sinto que o turismo daqui de Piranhas ainda é muito voltada para as pessoas de fora, né, da comunidade.
que ainda é muito pouco para eles o acesso. São muito caros os passeios para eles e aí acaba que eles não têm acesso a alguns passeios daqui da região. E aí eu queria que esse rio fosse de todos, né? Não só de uma pequena parte da população. A maior experiência que eu tive do Rio São Francisco, acho que foi quando eu vim a primeira vez com os alunos para cá. Foi legal, a gente fez um projeto aqui, né, junto com a comunidade, né? A gente foi conversar com os moradores sobre os lixos, né, que tinham na região. E aí principalmente na beira do rio, que os turistas deixavam, né? E aí depois quando eles vinham na semana para aproveitar o rio, ficava, né, alguns resquícios de lixo. E aí a gente fez um projeto sobre o Rio Limpo, né? E aí a gente acabou botando umas plaquinhas para conscientizar a população a não jogar o lixo no rio. Acho que foi uma das coisas mais legais que eu tive, assim, de aprendizado, né, com os meninos e com o rio, né, também, né. Quem acaba o rio hoje é isso aí, a poluição que está dentro do rio, né? Tudo que vem cai ali dentro, tudo que vem, e ele secando. Se pelo menos todo final de ano, como era de primeiro arcancei, quando nós batíamos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ele começava a vazar em março. Aí o que era que acontecia? Ele vinha aqui, ó, eu já vi ele aqui, ó. Ele já topou aí, não deu hoje essa parede dessa casa aí, eu já vi ele aí, ó. 92 ele botou aí, ó. Eu lembro que eu tenho uma menina na idade dessa cheia. 92 botou aí, ó. Aí quer dizer que o que tiver, ele vai jogar pro oceano. O oceano lá jogar pra terra. E ali não aceita nada, a verdade é essa. Então hoje não tem isso. Ele morreu, ele tá abaixando. Então tudo que cai, provavelmente fica. Então tá fazendo o quê? Tá destruindo. Um dos grandes desafios, né, para a gente que está aqui, né, não é impedimento, mas é a distância até o rio, né? Em relação ao seu desenvolvimento, a sua dinâmica, está relacionado também com a vazão do próprio rio, né, que vem sendo alterada constantemente e sem aviso nem estudo nenhum para que seja feito essa alteração. O sistema elétrico é quem está ditando essa alteração de vazão. Se precisa de mais energia, ele solta mais água, se não precisa. E a gente vê que não é só para atender às necessidades aqui da região. Esses problemas de alteração de vazão, né, repercutem diretamente na dinâmica do rio, né? Então, aquelas lagoas marginais que antes eram inundadas e você tinha ali um ciclo de reprodução grande para peixes, né, e outros organismos, hoje não tem, né? Então, aquela dinâmica que o rio tinha, ela acabou, né? Tá se esgotando. O peixe da água doce praticamente não entra no mar, né, que ele morre. O peixe daqui, se entrar lá, poca. Só que tem uma parte lá que entra aqui, o rubala, a carapeba, o camurim, a tainha, ela entra para aqui pra gente. Agora, essa espécie mandim, o surubim, a tubarana, porque acabou mesmo. Hoje não tem mais, porque o rio não enche mais para cobrir as ilhas com água suja para desovar e o peixe descer e subir. O niquim tá escasso, é um tempo. Lá de um tempo o cara pega que era um peixe que tinha de sobra aí no rio. Aí tá escasso, o rio parou de encher, a água sujar, o peixe desova, né? Realmente quando bate esse tempo, que agora está proibida a pescaria, o tempo da piracema, o peixe sobe, ele só sobe. A água suja ele sobe para desovar. Depois quando os alivinhos crescem, é que se espalha. E hoje como o rio baixou, não tem lugar do peixe se esconder, o peixe ficou escasso. O rio não vai secar, mas vem diminuindo constantemente a sua vazão. Então, o que é que isso significa? Quando você diminui muito, a tendência, né, é que o mar entre com maior força rio acima. Outra implicação nisso, a outra implicação está em relação à salinidade das águas. Então, a região ali de Brejo Grande, a salinidade vem aumentando, né, constantemente. O nosso papel como academia, um papel muito importante e crucial, que é informar, né, através de dados científicos, né, isso que eu estou falando. Olha, a salinidade está aumentando, se a gente for fazer uma correlação com os casos, né, de aumento de pressão em postos de saúde, você vai ver que está interligado. E também a parte de poluição mesmo, né? Apesar de você ter
cidades, né, ribeirinhas que têm um sistema de tratamento de coleta, na verdade, de esgoto, mas muitas vezes esse esgoto não é tratado e é jogado no rio indiscriminadamente. Então, o papel é conscientizar as pessoas, né, principalmente os gestores, né, para tentar mudar essa visão de que o rio não é um depósito. Se você continuar colocando, né, fazendo aporte de esgoto, você vai chegar no limite intolerável mais, fora a falta de água mesmo. Eu lembro de uma fala do meu esposo, que ele dizia assim, o Rio São Francisco nunca vai secar. Ele sempre falava isso. E hoje a gente vê esse impacto com a usina, a quantidade de água que corre no Rio São Francisco aqui em Canindé. Hoje, às vezes eu passo com ele e você lembra, há 20 anos atrás, como era o Rio São Francisco. Então, esses são os impactos que a gente está vivenciando, né? A seca do sertão. Nós moramos próximo ao Rio São Francisco, mas nós ainda enfrentamos seca. Nós não temos água, nem todos têm água, né? Aqui, pronto, hoje na escola a gente está enfrentando essa falta de água. Então, é algo do rio que está aqui ao nosso lado, mas ao mesmo tempo a gente ainda enfrenta essa dificuldade por água. Uma região rica, né? Porque nós somos uma região rica. E a gente ainda tem essa necessidade de políticas públicas mesmo para olhar para nós que somos ribeirinhos. É estranho, né, a gente falar isso, né? Você ter uma comunidade à beira do rio que não tem água potável para se alimentar. Né? E você vê, assim, ao longo de todo o rio, você encontra isso com uma frequência muito grande. Eu moro na cidade de Piranhas, no interior, mas lá é abastecido com carro-pipa. E o Rio São Francisco corta as terras de Piranhas. Né? E quando a gente olha aqui, Canindé, Colégio Delmiro, do lado do Rio São Francisco, nós estamos enfrentando o problema de falta d'água. E daqui a 10 anos, se a gente não cuidar, mais racionamento aí, né, em relação à água. Os jovens são o futuro e cada vez mais você tem essa certeza que eles precisam valorizar o que eles têm. E que o Rio São Francisco é a nossa vida. É a vida do sertão. O futuro do rio tem um mistério. E Deus está no céu, no cimo tudo. Né? Se ele mandar chuva, nós tem ele muito tempo. Que seca, ele não seca, que é a natureza. Só que a tendência dele é baixar mais do que isso. Tá entendendo? É ficar mais raso. Né? E aqui eu não posso nem dizer, porque daqui a 10 anos eu não sei lá se eu estou vivo. Nós morremos de acidente, quando se pensar, já morreu. Tá entendendo? Mas eu acho que pelo que vai aqui, se as pessoas se dedicar mesmo, os prefeitos que entrar, quem tiver, eu acho que daqui a 10 anos Borda da Mata está quase uma cidade. Mas o futuro do Rio digamos assim, é nebuloso. Né? Se continuar com esse índice, tanto de poluição, quanto de alteração de vazão, quanto dos próprios gestores de comunidade, né, em continuar fazendo o que é feito no São Francisco, o futuro não é muito promissor não para o Rio. Né? Se não tiver a revitalização mesmo do São Francisco, a coisa vai ficar muito complicada. Na verdade, daqui a 10 anos, é que as pessoas daqui de Piranhas pudessem aproveitar tudo o que Piranhas tem de turismo. Né? Eu espero que o rio ele permaneça vivo, que ele permaneça cheio, que ele permaneça levando a água para muitas comunidades aqui da região, que sei que precisam, né, do rio. E aí eu espero que o nosso Rio São Francisco esteja sempre vivo. Uma palavra para definir o Rio São Francisco. Agonizando. O maior desafio para cuidar da água hoje. O maior desafio é retirada mesmo dos esgotos, dos despejos, né, sanitários do rio. Um exemplo de ação simples que qualquer pessoa pode fazer pelo meio ambiente. É olhar com mais carinho. Um lugar inesquecível às margens do Velho Chico. Vários, né? Desde lá o Canindé até Brejo Grande, eu acho que quem já trabalhou nessa área, quem já passou por essa área, tem várias imagens mesmo. Durante toda essa vivência, durante esse projeto e sua vida no Rio São Francisco e durante a pesquisa, o que mais te emocionou? Relatos dos ribeirinhos. Né? É você
ouvi de pescador que na infância você tinha tal espécie e você tinha uma fartura em casa e hoje você sai para pescar e volta sem nada. Se o Rio São Francisco pudesse falar, o que ele diria? Socorro. Um sonho para o futuro das águas do São Francisco. Revitalização. O Opará, ele tem uma pronúncia e um significado forte quando a gente fala Opará. E aí eu queria saber qual o significado por trás desse nome. Rapaz, o significado que a gente tem é justamente a alma do velho Chico. Para mim é o principal significado. Oh, para, escuta o rio. Oh, para, salve o rio. Oh, para, sagrado rio. Oh, para meu velho Chico, oh, para escuta o rio, oh, para salve o rio. Oh, para sagrado rio, oh, para meu velho Chico.